Capítulo 10. Preciso de ti, Pai. O clamor que Deus não pode rejeitar. Certa ocasião, uma de minhas filhas estavam brincando de esconde-esconde segurando uma fraldinha, quando literalmente esbarrou em uma chave secreta para o coração do papai. Eu ainda posso me lembrar do som dos seus pés descalços, correndo pelo assoalho da cozinha, indo para o piso acarpetado do corredor. Então, tropeçou no carpete e eu ouvi um leve som quando ela caiu, seguido de um breve momento de silêncio assombroso. Então, ela rapidamente tomou fôlego e gritou com dor e espanto: "Pai!" Você pode imaginar o que fez isso com meu coração? Eu não fiquei no meu esconderijo nem por mais um segundo. É um milagre que as portas do armário permaneçam em suas dobradiças, pois o seu grito desesperado por socorro me arrancou de meu esconderijo, e com a velocidade do som, eu corri para encontrá-la em sua dor. Por quê? O choro dela acabou com a brincadeira e me trouxe para fora. Uma coisa é entrar na presença de Deus através do método, e outra é ser introduzido nela pela urgência. Quando a minha menininha caiu, a dor dela provocou um curto-circuito no método e suspendeu o jogo. Um botão de emergência foi pressionado. Isso não é simplesmente porque ela tropeçou nos pedaços do carpete. Ela clamou. Ela mostrou o seu quebrantamento e expressou o seu desespero. A Bíblia sugere que há um clamor que Deus não rejeita. Abraão e Sara esperaram pela promessa de Deus por tanto tempo que decidiram, entre aspas, ajudar a Deus. Eles usaram o útero de uma escrava, em vez do útero do milagre, para dar à luz a promessa. Nós fazemos o mesmo quando nos voltamos para as fórmulas de avivamento inventadas pelo homem, ou para programas de grandes poder para dar à luz a um momento qual Deus quer que nasça através de uma espera por fé. Sara seguiu o padrão do homem de sua cultura quando deu a sua escrava, Agar, a Abraão. Agar engravidou e deu à luz a um filho que eles chamaram de Ismael. Este foi tratado como filho da promessa, até que a promessa de Deus se cumpriu e Sara deu à luz a Isaque. Não há nada como a chegada da coisa verdadeira para tornar evidente a imitação. Levou somente alguns anos para a casa de Abraão se tornar pequena demais para suportar 2 filhos da promessa ao mesmo tempo. Abraão deu uma pequena quantidade de comida e água a Agar e Ismael e os enviou para o deserto. Logo a água acabou e a esperança também. Agar colocou seu filho adolescente que estava chorando debaixo de um arbusto e se colocou a uma distância na qual ela não poderia vê-lo. Então, orou para que o Senhor não a deixasse ver seu filho morrer. Então a Bíblia diz: Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. A eloquência verbal não encontra paralelo na paixão verbal do choro de um bebê ou na súplica apaixonada de um coração partido e desesperado. Orações grandiosas e eruditas não são páreo para o clamor de absoluta paixão de Ismael naquele dia. Jesus diz o mesmo quando compara as simples orações apaixonadas de arrependimento de um humilde coletor de impostos com a oração vazia, porém eloquente, de um fariseu orgulhoso observando o que Deus ouviu e respondeu ao pecador enquanto ignorou totalmente o hipócrita. A eloquência não pode se comparar à resposta automática. Ouvimos um rumor sobre o clamor que Deus não pode rejeitar durante o encontro de Moisés com Deus diante da sarça ardente. Os descendentes de Jacó provavelmente lamentaram, gemeram e reclamaram de sua miséria, sob o domínio de Faraó do Egito, por centenas de anos antes de Moisés nascer. Entretanto, vieram dias em que as coisas pioraram tanto que as pessoas proferiram um tipo diferente de clamor. Esse clamor possuía uma extremidade afiada de desespero, que tinha o poder de cortar os portais dos céus sobre o Egito e cativar o coração de Deus. Foi então que ele permitiu que Moisés o descobrisse na sarça ardente e anunciou: Eu ouvi o seu clamor, e por isso desci para livrá-los e tomá-los. O povo de Deus tropeçou em uma outra chave secreta em seu desespero, que destrancou o coração divino e fez com que o céu invadisse o inferno deles. Você nunca sabe quando essas chaves misteriosas vão surgir. Recentemente, depois de voltar para casa de uma viagem a serviço do ministério, descobri que minha esposa havia mudado a gaveta da bagunça para um outro lugar. Deve haver uma lei universal em que todas as casas na América do Norte
tem de possuir uma gaveta da bagunça. Eu fiquei um pouco chateado por ela não ter me perguntado antes de mudar um item tão importante de nosso lar. Contudo, encontrei um novo lugar e comecei a remexer em coisas guardadas durante décadas, procurando algo que tinha perdido recentemente. Foi quando notei uma enorme coleção de chaves em um canto. Minha esposa veio da cozinha e eu segurei o grande molho de chaves na mão e perguntei: "Para que são todas essas chaves?" Na verdade, eu não sei. Durante anos, todas as vezes que encontro uma chave perdida, a coloco nesse molho. Eu fiquei fascinado com aquela coleção. Aquele molho era grande o bastante para deixar qualquer chaveiro feliz. Estou convencido de que nosso molho de chaves da gaveta da bagunça tem uma chave de cada casa em que vivemos desde que nos casamos, há um quarto de século. Uma vez que desde o começo eu sou pastor e ministro que está sempre viajando, isso significa que há muitas chaves naquele molho. Na verdade, minha esposa e eu nem tínhamos ideia de onde algumas daquelas chaves haviam vindo. Acredito que existem chaves de poder e acesso divinos que não foram usadas. Foram deixadas nas prateleiras empoeiradas da igreja e nós as esquecemos por completo. A paixão desesperada de adoração ou os clamores de dor das crises vão destrancar os céus para alguém. A maior parte do tempo nós simplesmente dizemos: onde será que aquelas chaves estão? É tempo de nos conscientizarmos dessas chaves secretas do coração de Deus e tirar o máximo proveito delas. E talvez limpar a nossa gaveta da bagunça eclesiástica. Não é comum a igreja moderna ir direto a esse nível de acesso divino. Talvez isso seja porque mal podemos suportar uma reunião de oração de 70 minutos. Quanto mais um intervalo de 7 a 10 dias de adoração, oração e jejum intensos. Como quando os 120 se demoraram, esperando pelo Espírito Santo no aposento superior no livro de Atos. Se o tamanho de nossa espera realmente predetermina a paixão de resposta dele, então talvez isso explique porque o verdadeiro avivamento fugiu da maioria das igrejas. Sabemos que a paixão vai fazer o coração do Pai realizar coisas que de uma forma ele não faria. Desespero santo pode tocá-lo ainda mais. Esse é o clamor que Deus não rejeita. Algumas vezes, você chega pleno e se torna vazio, como Zaqueu fez. Outras vezes, você clama em sua ruína, sede e dor, e Deus aparece. Esse é o clamor que Deus não rejeita. O salmista Davi conhecia a chave do verdadeiro desespero de quebrantamento. Ele descreveu de forma viva para qualquer um que quisesse vê-la. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Nos primeiros estágios da elaboração desse livro, eu vou ir para Tennessee para ministrar uma conferência. Minha esposa e eu decidimos trazer junto a nossa filha mais nova, pois ela gostava de brincar com a filha do nosso amigo ministro de lá. Enquanto estávamos na conferência, minha filha ficou na casa do ministro para brincar com uma amiga, que também tinha 8 anos naquela época. O plano era que ela passaria a noite naquela casa. Minha esposa e eu pensamos que teríamos a noite livre quando o culto da noite terminasse. Depois que o culto terminou, estávamos nos aprontando para ir a um restaurante para comer um pouco antes de voltarmos para o hotel. Eram quase 11h30 quando o nosso celular tocou. Era nossa filha. Minha esposa olhou para mim e me disse: "É o nosso bebê. Ela quer que a gente volte e a pegue." Todos os que já criaram os seus filhos, ou que estão ainda enfiados até o pescoço no processo, me compreenderão quando eu disser que a noite se tornou maior que a coragem de minha filha. Ela não queria passar a noite na casa de sua amiga. Ela queria ir para casa. A casa para ela naquela cidade estranha era o hotel com a mamãe e o papai. Nós estávamos para sair, e então pedi ao meu assistente que fosse com um dos meus ministros auxiliares pegá-la para mim. Enquanto isso, minha esposa acomodou-se no assento de trás ainda falando com a nossa saudosa menininha ao telefone celular. À medida que nós nos afastávamos da igreja, eu a ouvia do banco da frente. Minha esposa disse: "Querida, nós enviamos alguém para pegar você." Ela ouviu afungar antes de dizer: "Não, mamãe, eu quero que você venha me pegar." A conversa continuou, e eu finalmente disse: "Não, estou cansado." "Bem, querida, diga-lhe que ela chegará ao hotel quase ao mesmo momento que nós." Em função daquele comentário, minha esposa me passou o telefone e disse:
Você diz a ela. Então, peguei o telefone e falei, eu vou cuidar disso. Então a ouvi chorar. Coloquei o telefone em meu ouvido e pretendia mesmo dizer, oi queridinha, eu mandei alguém buscá-la, está tudo bem. Oi queridinha, disse eu. Então a ouvi chorar e dizer aquela vozinha de menina que é digna de dó, e em tons de lágrimas. Papai, fungando, engasgando. Papai, eu quero você. Não mande outra pessoa. Eu quero que você venha me buscar. Todos no carro devem ter esperado pelo golpe final, quando eu disse, está bem, querida. As palavras nem ao menos haviam terminado de sair de minha boca, e o carro até balançou por causa de nossas gargalhadas. O que me fez derreter como manteiga e mudar a minha decisão tão rapidamente naquela noite? O meu coração não mudou em função da estrutura impecável do pedido dela, ou pela lógica absoluta de seus argumentos. A lógica não tem nada a ver com isso, mas a paixão e o relacionamento têm tudo a ver com isso. A paixão faz com que Deus reforme o céu para que ele possa transformar a porta de saída da morte no lugar secreto de acesso do céu. Em sua paixão ele diz, tenho de descobrir uma maneira de trazer meus filhos para cá, mesmo que tenha de reformar o que já existia. É ilógico que Deus sacrificasse o próprio filho para se aproximar de você, mas a paixão se meteu no caminho dele. Paulo disse aos Efésios que a solução de Deus destruiu a parede e removeu a barreira que nos separava dele. Relacionamento e paixão podem fazê-lo perder toda a lealdade à lógica. A lógica diz claramente, não, você está cansado, e não faz nenhuma diferença quem trará a sua filha, por aqueles poucos quilômetros até o hotel. Ela vai vê-lo quando chegar lá. Mas a lógica foi ignorada quando o apelo infantil apaixonado dela inclinou meu ouvido na direção dela. Também é a paixão do caçador de Deus que o transforma em um bom descobridor de Deus. A paixão é ilógica, mas a maior parte de nós começou a enredar nossos pais com a nossa paixão quando éramos criancinhas em fraldas. Redescubra o verdadeiro poder da paixão vinda de Deus. Depois de séculos em que a paixão foi pintada como algo mau e que não era digno de confiança, a igreja deve redescobrir o verdadeiro poder da paixão vinda de Deus. Eu li em algum lugar que o Filho de Deus mostrou sua paixão desnibida pela casa de seu pai. O zelo pela tua casa me consumirá. Perdoe-me, mas isso não soa como algo muito tranquilo ou lógico. Isso soa radical, ilógico e no limite do comportamento religioso apropriado. Eu sei disso. O grupo religioso certamente não apreciou quando Deus liberou toda aquela paixão em sua casa. Isso perturbou muitos, entre aspas, carolas e muito da programação pré-estabelecida para aquele dia. Novamente, a adoração é um processo de descoberta da presença de Deus. Se você quiser encontrá-lo, deve abrir caminho com a sua adoração a maior parte do tempo. Às vezes, a sua jornada será acelerada pela paixão ou por seus clamores de dor em meio à crise. Nesses momentos, o divino vem em resposta ao clamor que Deus não pode rejeitar. Talvez você tenha ultrapassado o estágio de sede casual. Você até mesmo extrapolou a arena sobrecarregada da sede impulsionada pela paixão. Você atingiu o ponto de total desespero quando nem sabe mais o que fazer. Você está desesperado por um encontro no lugar da face dele. Você se tornou como Moisés, que disse em essência, estou cansado de suas mãos. Mostre-me a tua face, Senhor. Mostre-me a sua glória. Mas, Moisés, você viu o mar vermelho se abrir. Você viu as pragas chamarem a atenção do faraó. Eu sei, mas não vi o que eu queria. Eu te quero, Deus. Só é necessário 30 segundos na presença manifesta de Deus para mudar o curso da sua história, de sua cidade ou nação. Há um rio de lágrimas surgindo pela América e pelo mundo agora mesmo. Essa enchente de sede santa está sendo orquestrada pelo próprio Deus. Ele está determinado a preparar lugares de encontro divino, mas depende de nós subirmos na árvore do destino. Embora eu seja um ministro ordenado e esteja pessoalmente familiarizado com milhares de bons ministros ao redor do mundo, devo lembrar-lhe que você se apaixonou por Deus, não pelos assistentes ou os dons dele. Você chegou ao ponto no qual não se satisfaz mais com a chegada de um dos assistentes terrenos de Deus. Seu clamor dolorido é este: eu te quero, Pai.
Você precisa colocar a sua sede à mostra, como uma criancinha que está totalmente desatenta às pessoas satisfeitas e acomodadas à sua volta. Expresse sua sede e sua dor induzidas por Deus. É tempo de correr para o lugar de sua face, para um encontro face a face com o Pai Celestial. Espere que Deus responda quando você orar. Pai, coloque o fogo da sua paixão em nosso coração. O desespero apaixonado pode transformar caçadores de Deus em pessoas que descobrem a Deus. Você não consegue correr rápido bastante para agarrar a Deus, mas o seu clamor apaixonado de desespero e suas palavras podem correr mais rápido do que você. Isso não é uma opinião. Pergunte ao profeta Oséias. Ele disse: preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Apresente a Deus palavras apaixonadas. O profeta nos disse para preparar o que vamos dizer quando voltarmos para ele. Por quê? As palavras sempre foram importantes para aquele que fez as coisas existirem com uma palavra. A Bíblia diz: o homem bom do seu tesouro tira boas coisas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Nunca fique perante o rei de boca vazia. Leve até ele os tesouros de seu coração cuidadosamente embalados e entregue-os através das palavras apaixonadas de seus lábios. Um sacrifício de louvor e ação de graças. As palavras podem ser mais rápidas do que as obras. A adoração vai agarrar aquilo que suas mãos não conseguem alcançar. As nossas obras nunca irão cativá-lo, mas a nossa adoração, nossa paixão e o nosso clamor de desespero vão cativar o coração dele e introduzir-nos em sua presença quando mais nada puder fazê-lo. Precisamos fazer uma ligação importunando o Pai, agora mesmo, e dizer: Pai, eu te quero. Não importa se ajoelharmos, ficarmos em pé ou nos prostrarmos no chão. Qualquer posição é apropriada quando a paixão persegue a presença dele. Eu nunca me esqueci do dia em que ouvi minha mãe idosa, que agora já foi encontrar com o Senhor, dizer ao meu pai: você sempre será meu menininho. O menininho dela tinha cerca de 58 anos de idade naquela época. Quando olho para as minhas filhas e percebo que elas estão crescendo rapidamente, realmente entendo o que ela queria dizer. Eu brincaria com a minha filha maior das mesmas coisas que brinco com a mais nova se ela deixasse. O desejo de brincar de esconde-esconde com ela ainda continua em meu coração, pois ela sempre vai ser a minha menininha. Quando as escrituras dizem que devemos nos tornar como criancinhas para chegar até ele, é a maneira de Deus dizer: você sempre será o meu menininho. Ele está sempre pronto para brincar de novo de esconde-esconde celestial com seus filhos. Deus está nos chamando. Venha! É tempo de pedir a paixão de Deus. Se ele rasgou o véu de separação em Jerusalém há 2000 anos, então irá derrubar qualquer coisa que nos separa dele agora. Vai destruir qualquer obstáculo em nossa vida se pedirmos a paixão dele. Você não tem ideia de quanto ele o ama. Deixe que a sua adoração e sede clame em desespero agora. Deus, eu estou cansado de tudo mais, exceto de ti. Estou com sede de ti, e nada mais vai ser o suficiente. Eu tenho de adverti-lo novamente de que uma vez que você iniciar a progressão da frustração, você talvez nunca mais volte à vida de costume. Uma vez que isso acontece, nada mais será igual. Os céus estão gestando um propósito agora mesmo, pois Deus está preparando o nascimento de algo. Os homens e mulheres em todos os lugares estão dizendo que se sentem desajeitados, estranhos, desnorteados e estranhamente deslocados. Essa desajeitada inabilidade do homem é característica de quando Deus se prepara para entrar em cena. A igreja está grávida e o momento do parto está próximo. As pessoas de todas as épocas e culturas entendem o que acontece a uma mulher que está quase no fim de sua gravidez. O centro de gravidade dela muda drasticamente. O seu equilíbrio altera e ela passa a andar de maneira diferente. Isso descreve perfeitamente a igreja hoje. Ela se sente desequilibrada e estranha agora. Por quê? A igreja está gestando os propósitos de Deus e o momento do parto está próximo. Muitas pessoas podem não estar felizes com todas as mudanças que estão acontecendo. Elas dizem: gostaria que pudéssemos voltar à igreja de costume. Desculpe-me, mas a igreja de Deus está esperando. Ela é aquilo que costumávamos chamar de uma senhora esperando, e Deus está fazendo algo novo para ela. Tudo que pode ser esticado está sendo empurrado para cima até o ponto máximo. A igreja não pode mais usar o que costumava usar.
não pode beber aquilo que costumava beber. Seus gostos estão mudando, e a comida que costumava satisfazê-la não a contenta mais. Ela almeja coisas novas, e suas emoções estão todas distorcidas. Imagine um balão de água que foi esticado até o limite. Até mesmo uma picada de alfinete poderia causar um estouro súbito. É assim que os céus estão sobre a igreja agora mesmo. Um dia, o povo de Deus em várias cidades ao redor do mundo estará adorando a Ele, buscando a sua face, sedento por mais de sua presença. E uma pequena alfinetada de louvor ou adoração desesperada vai fazer os céus explodirem, e a glória de Deus vai ser derramada sobre toda a terra. Na verdade, nós não seremos capazes de dizer se isso aconteceu por causa da pregação do homem ou da canção de um coral em particular. Será porque alguns adoradores desesperados e apaixonados arriscaram tudo para se libertarem e darem ao semestre vinho gole do poço do desespero humano e da adoração da casa do pão. Se a extensão determinada de sua espera realmente predetermina o tamanho e a paixão da resposta dele, então talvez ajudasse se aplicássemos esse conceito de nossa gravidez divina. Eu ouvi em algum lugar que a gravidez de um elefante dura 2 anos. Talvez isso signifique que partos maiores são sempre precedidos de maiores períodos de gestação. Você se sente como se estivesse gestado a promessa de Deus por um longo tempo? Fez tudo o que sabia para deixar isso no passado, e agora isso o deixou de joelhos e você está desesperado. Você finalmente chegou à postura de adoração definitiva, desalento desesperado. O desespero pode fazer aquilo que a maioria dos outros estados da condição humana não tem poder para fazer. Ele pode humilhar a nossa confiança na carne e no intelecto. Deus nos deu mente e espera que nós a usemos, mas nunca quis que ela se tornasse a barreira de separação entre ele e os seus filhos. Foi preciso um encontro celestial na estrada de Damasco para chocar a lógica do fariseu Saulo e fazê-lo submeter-se à verdade. Por mais de 30 anos, o conhecimento sobre Deus que ele possuía em sua mente farisaica excedeu o conhecimento de Deus de seu coração. O conhecimento do coração de Saulo sobrepujou o conhecimento de sua mente. A lógica convencional diz que Saulo estava fazendo um favor a Deus, eliminando os seguidores hereges do carpinteiro morto da Galileia. Mas nos 30 segundos em que passou na presença manifesta de Deus, na estrada empoeirada de Damasco, o conhecimento do coração de Saulo sobrepujou o conhecimento de sua mente. Ele encontrou o carpinteiro ressurreto da Galileia e ficou 3 anos isolado no deserto para que a sua teologia alcançasse sua experiência de 30 segundos com o Messias em sua glória cegante. Ele derramou esse conhecimento revelado nas cartas do Novo Testamento, ou epístolas que escreveu para as jovens igrejas do primeiro século. Ainda nos banqueteamos com o conhecimento revelado que Paulo recebeu naqueles 30 segundos. Temos de admitir que tentamos receber a Deus e o colocamos em uma caixa. Isso é ilógico, pois se os seus esforços forem bem-sucedidos, então ele não é Deus. Ele é muito maior e muito mais expansivo do que a simples lógica humana poderia compreender ou abranger. Se você realmente teve um encontro genuíno do tamanho do coração com ele, então somente dirá, vou alcançá-lo mais tarde. Por quê? A verdadeira paixão é ilógica, e a presença de Deus inflama a paixão. A minha paixão deixou a minha lógica para trás durante o tempo que estava cortejando minha esposa muitos anos atrás. Eu frequentava a faculdade teológica durante o dia e trabalhava em turno em uma loja de sapatos, sempre até às 9:30 da noite. Não conseguia esperar até o final de semana para ver o meu verdadeiro amor. Então, eu costumava parar em um poço saindo da Interestadual e ligava para ela de um telefone público. Você ainda está acordada? Sim, estou acordada. Tudo bem com seus pais se eu der uma passadinha aí? Ela iria verificar, e se tudo estivesse certo eu ligaria para minha mãe. Mãe, eu vou dar uma passadinha para ver você sabe quem. Ah, meu filho, já são quase 10 horas. E leva 1 hora para você chegar lá. Você sabe que tem aula amanhã de manhã, e depois que você tem... Tudo bem, mãe, eu só quero vê-la por alguns minutos. Exatamente 1 hora depois eu estava batendo na porta da casa dela. 30 minutos depois, pareciam 30 segundos. O pai dela diria, filho, está ficando muito tarde, você sabe como é. Então eu percorri um longo caminho de volta para casa, que sempre parecia 2 vezes mais longo na volta. Valia a pena? Com certeza. A paixão é ilógica, e vale qualquer preço pelo encontro.
A paixão diz: eu não me importo. Quando chega a hora do parto, uma mulher em trabalho de parto vai rapidamente dizer para todos que ficarem em seu caminho ou protestarem por causa de seus modos, nada similares aos de uma dama, que se concentra em empurrar o seu bebê para um novo mundo. Eu realmente não me importo com aquilo que você pensa. Não estou ouvindo o que você tem a me dizer. Tenho uma coisa a fazer, e isso é muito mais importante do que qualquer coisa que tenha a me oferecer nesse momento. Uma mulher em trabalho de parto vai além da definição da sede e ultrapassa em muito o significado da paixão. Agora, ela está aberta e indesculpavelmente desesperada para dar à luz, seu presente para o mundo. Também é assim com o povo de Deus no ápice da progressão da frustração divina. Algo tem de se quebrar ou será quebrado. Esse nível de progressão parece ser similar aos estágios finais do processo de nascimento. Você sente uma grande pressão e sente que chegou à sua volta final da corrida. Algo tem de se quebrar ou será quebrado. Está desesperado por livramento. Um ponto final de parto. Você não se interessa por mais fotos de ultrassom que mostram uma única dimensão daquilo que um dia virá. Não suporta mais ouvir um som gravado de batidas de coração, vindo de algum reino despercebido além do véu, de seu útero terreno. Quer experimentar a libertação e segurar aquele bebê nos braços. Não se canse em sua espera. Você está muito próximo e foi muito longe para voltar agora. Não pare. Pode ser que assim seja que se parece bem antes dos céus romperem a ele e emergir através do útero do tempo para manifestar a sua glória entre nós. Se você está esperando por uma promessa de Deus, abane as brasas de seu desespero e coloque-o à mostra. Dê um telefonema persistente aos céus e diga a ele: Pai, eu quero a ti. Esqueça-se da sua dignidade para encontrar com a divindade dele. O seu desespero pode derrubar qualquer obstáculo ou objeção. Quando o pai ouve um verdadeiro clamor de desespero de seus filhos, se apressa para encontrá-los em sua dor com tamanha velocidade e força, que a porta fechada de seu esconderijo velado é rasgada ao meio e deixada para trás. O mais desesperado e quebrantado de nós, instantaneamente, abraçará essa mensagem, porque ela fala a dor e a frustração do seu vício pela presença de Deus. Alguns dos filhos de Deus tropeçaram em um emaranhado no carpete do tempo enquanto perseguiam um encontro com o Pai. Não há necessidade de explicar a essas pessoas as sutilezas daquilo que quero dizer. O rosto dele já enterrado em seus braços e o carpete já está encharcado com suas lágrimas. Quanto mais elas conseguem de Deus, mais elas querem. Isso está certo para Deus. Parece que li em algum lugar Paulo dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. A adoração é o processo no qual encontramos a sua integridade. O quebrantamento é o processo por meio do qual Deus nos encontra em pedaços. Estou convencido de que Deus se esconde quando pensamos que está tudo certo, simplesmente para preservar a novidade do encontro. Estamos em nosso estado mais perigoso quando pensamos que tudo está bom e estamos satisfeitos com a vida. Deus escondeu-se de Israel por centenas de anos depois dos dias do profeta Malaquias. Algumas das representações mais severas de Deus foram dadas à igreja de Laodiceia, por razões que deveriam nos fazer parar e examinar as nossas vidas. Conheça suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Deus não precisa se esconder de nós em nossos momentos de crise ou de sede autocultivada. Quando pecamos e nos ferimos ou ficamos desesperadamente frustrados durante uma busca, Deus aparece imediatamente. O jogo acaba, pois o propósito do contentamento é a descoberta, não a busca em si. Por alguma razão, o Pai se alegra em transformar caçadores de Deus em descobridores de Deus.
Ele gosta de deixar que nós o agarremos. O propósito da busca é encontrar, não esconder. Nada transforma o esconder em encontrar mais rápido do que o clamor que Deus não rejeita.